Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao curso Educação Infantil e Anos Iniciais. Eu sou a professora Carla, estou vestida com uma blusa rosa, tenho um desenho preto. Atrás de mim tem um painel preto, o meu cabelo é curto, loiro, e eu vou acompanhar vocês durante toda essa jornada. Fazer um passeio pela história da educação infantil, vai conhecer um pouco como se deu essa concepção de infância. Então, a gente vai perceber que a infância nem sempre foi do jeito que é vista atualmente. Na realidade, o conceito de infância é uma construção social e depende muito da perspectiva histórica. Então, ela vai mudando de acordo com o reflexo das mudanças na sociedade, das relações de trabalho e das demais atividades sociais. Na época da Idade Média, a visão que se tinha da criança era uma visão adultocêntrica, que as crianças eram vistas como adulto em miniatura. Até os 7 anos, havia uma mortalidade infantil muito acentuada. Então, não tinha esse olhar cuidadoso para as crianças, porque o que pensavam? Como as crianças elas morrem com tanta frequência, então não precisa investir tanto cuidado nessa faixa etária. Então, até os 7 anos, as crianças ficavam na companhia dos seus familiares. Depois dos 7 anos, ela já era inserida nas atividades normais dos adultos, nas festas, nos cultos e nos outros rituais. Essa criança, então, saía da companhia da sua família e ia para outras famílias receber essa educação lá. Só que não existia uma educação escolar. Era uma educação restrita e que acontecia da seguinte forma. Os meninos, eles tinham uma educação mais braçal, era ensinado para eles trabalhos de cuidado de animais e construções. E para as meninas, era ensinado um trabalho mais manual, de fiar, de tecer, de cozinhar. Em alguns casos, existia a educação nos mosteiros que ia até 15 anos, só que era bem restrito, não era para todo mundo. Após a Idade Média, com o surgimento do Renascimento, que foi por volta do século XVII, surgiu um sentimento de infância e isso foi surgido através da igreja. A igreja teve uma grande colaboração nesse sentimento de infância. A igreja passou a associar a criança ao anjo, pela sua fragilidade, a inocência da criança, suas peculiaridades e a se preocupar com a formação moral e a construção dessa criança. Na França, aconteceu isso de forma bem forte. Então, lá que surgiu primeiro essa concepção de infância. As crianças, elas começaram a ser, de fato, reconhecidas como crianças em suas particularidades. Começaram a possuir um quarto, começou a se pensar em uma alimentação própria, característica para aquela criança. Então, as especificidades das crianças começaram a ser notadas a partir desse período. E as crianças, elas passaram a ocupar um espaço maior dentro do meio social. Bem, a gente fez um passeio, né, pela concepção da criança. Agora, para ampliar o nosso olhar, a gente vai ver como que essa concepção da criança foi construída dentro da história da educação infantil. A educação, ela possui alguns valores que são influenciados por eventos sociais, políticos e econômicos. Então, o social influencia diretamente a função social que a educação tem dentro de uma determinada época. Assim como o conceito de infância foi construído socialmente, a educação também passa por esse processo.
O primeiro pensador a ter o olhar voltado para a educação infantil foi o Comênios. E por que eu trago esses dois tópicos? Colo da mãe e aprendizagem pelos sentidos. Porque o Comênios, ele entendia que a educação iniciava em casa, com os seus familiares. Então, lá era a base que a criança devia ter para ser educada. Por isso, o termo colo da mãe. E por que aprendizagem pelos sentidos? Porque ele acreditava que as crianças, elas aprendiam através dos sentidos. Então, no contato, no estímulo com o externo, elas captavam pelos sentidos, internalizavam e construíam, assim, o aprendizado. O Comênios, ele veio fazer uma ruptura muito grande na educação, porque ele tinha um preceito que era a educação para todos, que até então existia uma educação apenas para uma parte da sociedade. O Comênios, ele queria que a educação fosse para todos. Ele é o pai da didática, inclusive ele tem um livro que é a Didática Magna. Na Didática Magna, ele traz uma proposta para reformar a educação, para que a educação passe a ser, de fato, de todos. Depois do Comênios, da contribuição dele, nós temos o Froebel, que também veio quebrar paradigmas, inclusive os seus preceitos, eles são vividos até hoje, fazem sentido dentro da educação. E o Froebel foi o criador do jardim de infância. E o que seria esse jardim da infância? Então, ele assemelhava a criança a uma planta, na realidade, a uma semente, que precisa de cuidados e de estímulos para desabrochar. Então, por isso o termo jardim da infância. Na sua proposta, as atividades elas deviam ser práticas, autogeradas pelos interesses da criança. Ele construiu uma série de brinquedos voltados para a educação infantil. Foram 20 brinquedos e até hoje eles são utilizados. Para ele, as brincadeiras são o primeiro recurso para a construção da aprendizagem. Então, olha só como é super atual. Hoje, o que se fala dentro dos estudos, dentro dos documentos, é sobre a importância da brincadeira na educação infantil. O Brasil, no Império, o Rui Barbosa acabou trazendo para cá essa proposta do Froebel e implantou em alguns locais. Só que nessa época também a gente estava enfrentando um problema, que foi a lei do ventre livre. Qual era essa lei? Qual o impacto dela dentro da educação infantil? Então, a partir dessa lei, os escravos que nasciam, eles eram considerados livres. E aonde e quem ficaria com esses escravos, com essas crianças? E aí que está o problema para a sociedade da época. Porque essas crianças, elas iam ficar sob os cuidados do senhor que era dono daquele escravo. Então, por conta disso, foi-se criados espaços, creches, para atender essa demanda, essas crianças. Posteriormente também, com a industrialização, com as fábricas crescendo, as mães começaram a sair de casa para trabalhar fora. Esse evento também contribuiu com o aceleramento de construções desses espaços de creche para acomodar as crianças. Então, o foco não estava para atender às necessidades das crianças, e sim na sociedade, na família, nas mães. O foco estava sempre no social e não nas crianças de fato. Então, esses espaços serviam para acolher essas crianças enquanto as mães trabalhavam. Só depois de algum tempo é que essas creches elas foram criadas também e voltadas para as elites. Educação pré-escolar. Esse termo foi criado
para diferenciar dos jardins de infância. Então, aqui se aconteceu uma dicotomia dentro da educação infantil. A escola para ricos e a escola para pobres. A escola para ricos era o jardim de infância proposto pelo Froebel e a escola para pobres era a educação pré-escolar. Criou-se esse termo para chamar a atenção das famílias abastadas, das famílias mais pobres e poder fazer essa separação entre as crianças. Do século XIX ao XX, o Brasil viveu o desenvolvimento da influência europeia para os Estados Unidos, então ele viveu várias mudanças e vários congressos aconteceram voltados para a educação infantil, para se pensar em infância. Então, com isso se criou o Dia da Criança. Atualmente, o Dia da Criança tem um cunho comercial, né? Mas quando se foi criado, não era esse o propósito. Por que foi se criado esse Dia da Criança? Porque na época, se pensar na criança significava sinal de modernidade, de se pensar em um futuro. Então, o Brasil, ele queria melhorar a sua imagem e por conta disso, ele aderiu a esse movimento e criou aqui também o Dia da Criança. Essas são algumas políticas públicas que a gente vai ver que deu qualidade e deu uma amplitude no olhar da criança dentro da educação infantil. Então, alguns documentos que marcaram, que romperam o paradigma e contribuíram para a visão de criança e para o modelo de educação infantil que nós temos hoje. O primeiro documento foi a Constituição Federal de 88. Então, ela veio romper com aquela ideia assistencialista que vinha se carregando durante vários anos. Então, como a gente viu aqui anteriormente, durante muito tempo dentro da nossa história, a educação infantil tinha esse caráter assistencialista. Então, a partir da Constituição, não era mais um favor à educação infantil, era dever do Estado oferecer a educação tanto para creche como para pré-escola e para crianças de 0 até 6 anos. Então, a partir daí que todas as outras situações modificaram. O Estatuto da Criança e do Adolescente, em 90, veio reafirmar isso, trazendo e abordando os direitos que as crianças e os adolescentes tinham. Criança, perante o Estatuto, é a pessoa que vai até os 12 anos. E adolescente é dos 12 aos 18 anos. Esses direitos são direito à vida, direito à alimentação, direito à saúde, entre tantos outros que existem. Então, o ECA veio contribuir para reafirmar o que a Constituição já trazia. Depois do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, conhecida como LDB de 96. Outro marco dentro da história. E por quê? Porque a educação infantil passa a ser introduzida como primeiro nível da educação básica, que até então não fazia parte da educação. E não existia esse nome. Esse nome, educação infantil, passou a existir depois da Lei de Diretrizes e Bases de 96. Então, ele formalizou a educação infantil. E, posteriormente, através de uma emenda, em 2013, passou a ser obrigatória a partir de 4 anos. Então, para 4 e 5 anos, a educação infantil já é obrigatória. E já que a educação infantil passou a ser algo formal, institucionalizado, precisou criar orientações e documentos para que os professores pudessem lidar
com esse novo formato da educação infantil, que até então não existia. O primeiro documento que foi criado para instrumentalizar esses profissionais foi o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Nele já se vê uma proposta de unir o cuidar e o educar. Até agora, a gente só se ouviu falar sobre o cuidar. Então, até esse período aqui, a função das instituições que tratavam das crianças, que nem tinham o nome de educação infantil, era cuidar das necessidades básicas das crianças. E esse cuidar era voltado estritamente para a questão física, questão de alimentação, questão de saúde, questão de higiene. Então, essas eram as questões que as pessoas que cuidavam das crianças se preocupavam. Com a LDB, tudo isso se modificou e os referenciais já apontavam essa junção entre cuidar e educar. Só que esse cuidar, ele passou a ter uma visão mais ampla. Não era só o cuidar no aspecto físico, era cuidar da criança como um ser integral, como um todo. E isso com o apoio da família. Então, a família e a escola passaram a ser parceiras e caminhar juntos. E aqui a gente percebe um resgate da filosofia do Comênios. Lembra que eu citei lá no início? Olha só a contribuição que ele trouxe para a educação infantil. Até hoje a gente fala e propaga as ideias que foram colocadas por ele. Depois de 1998, nós temos em 2010 as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. E quando eu falo diretrizes, o que é que vem à sua cabeça? Diretriz quer dizer caminho, direção. Então, essa era a proposta desse documento, apontar caminhos e direções para esses profissionais da educação infantil. Só que esses caminhos, essas direções, essas diretrizes, tinham algumas regras básicas, tinham algumas situações que precisavam ser seguidas e, por isso, ele tem esse caráter de documento mandatório. Então, nas diretrizes são reunidos alguns princípios fundamentais e procedimentos para orientar os sistemas e as unidades públicas e privadas da educação infantil. E o documento mais recente que nós temos é a Base Nacional Comum Curricular. Então, a base é como se fosse um apanhado de todos esses documentos que já existiam. A base, ele reúne todas essas propostas e dá uma visão mais ampla. A criança passa a ser encarada na base como o protagonista do seu aprendizado. Então, a criança ela é vista, ela é produto da cultura, mas ela também produz cultura. Então, o foco passa a ser a criança dentro do processo de ensino aprendizagem. E a criança, ela precisa ser vista como um ser integral. Se você quer se aprofundar ainda mais nisso que foi abordado nessa aula, é só consultar a apostila.